Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. A sociedade brasileira está despertando para um novo tempo, onde ela começa a participar de um amplo debate sobre temas do seu interesse. Os movimentos de junho nos mostraram isso. As pessoas começam a entender que têm o direito de participar das discussões sobre os assuntos que lhe dizem respeito. Excetuando-se a ação dos vândalos e aproveitadores, essas manifestações são provas de que os cidadãos buscam uma realidade melhor para si e para o país. E um novo tema já começa a ser discutido, inclusive no ambiente acadêmico, o que relaciona as questões tributárias com a sociedade brasileira. E para falar disso, eu entrevisto no programa de hoje a professora Lenice Moreira de Moura, doutora em Ciências Sociais, mestra em Direito da Integração e pós-graduada em Direito Empresarial e Tributário. Ela é coordenadora científica do curso de Direito da UniRN e professora de Direito na Estácio e na UNP. Ela nos dará a sua abalizada opinião sobre esse tema árido, porém muito importante para todos nós. Professora Lenice Moreira de Moura, uma alegria muito grande recebê-la aqui no Ponto de Vista e tenho absoluta certeza que, apesar de árido, esse tema é interessante e vai ser muito importante para o nosso telespectador acompanhar a nossa entrevista. Eu agradeço o convite, para mim também é uma grande satisfação estar aqui. Eu queria iniciar, professora Lenice, perguntando o seguinte: como funciona o sistema tributário brasileiro? Nós temos na Constituição Federal a previsão a partir do artigo 145 até o artigo 162 a respeito da competência tributária e que tributos estarão distribuídos entre os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E aí a gente observa uma concentração de tributos sob a égide da União Federal, em detrimento dos estados e municípios. Então aí a gente já observa uma certa distorção. Ainda que haja repasses, com a repartição das receitas tributárias da União para os demais entes federativos, a gente verifica uma concentração de recursos na União, nas mãos da União, especialmente no que tange às contribuições especiais, onde não há nenhum repasse de recursos aos demais entes, especialmente aos municípios. E aí a gente já verifica um certo desequilíbrio no pacto federativo. E em razão disso, a reforma tributária é uma necessidade para que as contas públicas, especialmente nas administrações locais, tenham um maior equilíbrio e possibilitem aos gestores manejar recursos de uma forma mais eficiente. A sociedade acha justa a atual carga tributária brasileira? Essa é uma questão sempre presente entre nós, Na realidade, nós temos, se nós considerarmos a carga tributária que pagamos, que gira em torno de 40% do PIB, e aí vai depender dos institutos que estão por trás da pesquisa, a gente vai verificar que existem institutos que afirmam que ela é 36%, outros afirmam que é 35%, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, afirma que é 35% do PIB, de todo o Produto Interno Bruto. E se nós considerarmos que nós somos a sexta economia do mundo, hoje, caminhando para a sexta economia, considerarmos que nós superamos o PIB da Inglaterra, e estamos atrás apenas do PIB da Alemanha, então nós experimentamos hoje um crescimento econômico significativo, extraordinário. No entanto, a gente observa que toda essa arrecadação tributária não
não há um retorno para a sociedade brasileira na mesma proporção em serviços públicos de qualidade, né? Então veja, se nós compararmos, a carga tributária americana é de 25% do PIB, por exemplo, né? Então a maior potência mundial tem uma carga tributária de 25% do PIB. Nós, como sexta economia, temos uma carga tributária de aproximadamente 40% do PIB, né? E nós entregamos toda essa receita que é retirada da sociedade civil, toda essa riqueza que é retirada da sociedade civil, entregamos para o Estado brasileiro, nos seus mais diversos níveis e órgãos, para que o Estado brasileiro retorne à sociedade civil em serviços públicos. E aí é que está a crueldade do nosso sistema. Por quê? Porque nós pagamos essa carga tributária compatível com países de primeiro mundo, né? Exatamente, nós estamos na 14ª posição em termos de carga tributária mundial, tá? E no ranking das 30 maiores cargas tributárias, o Brasil está na posição 14ª, mas quando nós cruzamos o item carga tributária com o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil encontra-se em primeiro lugar dentre as piores administrações desses recursos, tanto em relação à corrupção, quer dizer, tanto em razão da corrupção, como também em razão da ineficiência do Estado em aplicar corretamente esses recursos. E aí nós temos o desperdício, a falta de profissionalismo na gestão pública, né? Enfim. Bom, então, dos 30 países com a carga tributária mais alta do mundo, nós somos o pior no índice de retorno para a sociedade. Então você, entregamos em média 40% do que nós produzimos no ano, tá? E o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que divulga os dados do impostômetro, diz que nós estamos chegando perto da marca de 6 meses de trabalho, 5 meses chegando à marca de 6 meses de trabalho para o governo. Pagar imposto. Como escravos do governo. Mas aí você, quando chega na hora de obter serviços públicos, você não tem, e aí você precisa pagar saúde privada, educação privada, segurança privada. Isso vai consumir todo o teu orçamento, né? Então, diferentemente de países onde há um gerenciamento melhor dos recursos públicos, um gerenciamento com seriedade, austeridade e responsabilidade, diferentemente, nesses países existe uma carga tributária elevada, mas há um retorno em saúde, em educação, né? Na Europa, por exemplo, a carga tributária é acima de 40%. No entanto, o cidadão europeu tem acesso aos direitos fundamentais básicos e nós brasileiros não temos. Então essa é a grande injustiça. O problema não é a carga tributária em si, é a relação da carga tributária com o IDH. E aí chegamos numa outra questão delicada, que quer dizer, nós somos a sexta economia do mundo com uma carga tributária que gira em torno de 40% de toda a riqueza nacional, né? E com um índice de desenvolvimento humano, ou seja, um índice que mede a qualidade de vida das pessoas, com o número 85º, ou seja, número 85 no ranking mundial. Considerando que foi medido esse índice em 170 países. Então nós estamos muito mal. Para você ter uma ideia, meu amigo Nelson, na América Latina, até a Venezuela tem um IDH melhor do que o nosso. Então, vai comparar o desenvolvimento econômico da Venezuela com o desenvolvimento econômico brasileiro. O Uruguai está muito melhor do que nós. A Argentina tem a posição 45 no IDH, nós temos a posição 85-40 atrás da Argentina. Né? O Chile está muito melhor do que nós. O Uruguai, que é um país economicamente muito mais frágil, tem um IDH muito superior ao nosso. Então, essa equação é muito injusta. Né? Que equação me refiro? Exatamente a equação volume do nosso PIB, carga tributária que pagamos e qualidade de vida dos brasileiros. Então tem que refazer essa equação. E analisando, a gente só pode chegar na questão política. Então, se o país é rico, se existe riqueza que é capaz de nos colocar na sexta economia mundial,
se há uma carga tributária que gira em torno de 40%, por que nós não temos um índice de qualidade de vida bem superior? Por que razão? Por isso que as pessoas foram às ruas em julho, e certamente vão continuar indo ainda durante muito tempo até que se equacione melhor essa situação. Que é uma questão política. Sem dúvida, sem dúvida. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Os números das vendas do comércio varejista potiguar em julho, divulgados pelo IBGE, superaram as previsões mais otimistas da Federação do Comércio. As vendas do comércio ampliado cresceram 10% sobre o mesmo mês do ano passado. O nosso estado ficou atrás apenas de Mato Grosso do Sul e da Paraíba. Já o presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, Itamar Maciel, participou esta semana em Pernambuco do 23º Congresso das CACBs, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. O tema do encontro foi o Brasil de Soluções e discutiu desburocratização, substituição tributária, crédito e gestão. Foi, de fato, um grande evento. Voltamos com a professora Lenice, a nossa entrevista. Professora Lenice, qual a sua opinião sobre Custo Brasil? Essa é uma questão central para o desenvolvimento do país, né? E nós temos, além do custo excessivo da carga tributária, considerando todos esses fatores que a gente comentou, nós temos o custo em razão da falta de logística, falta de uma logística adequada no que tange a transporte, transporte de mercadorias, para que de forma adequada o produto e as mercadorias circulem no Brasil, a questão dos portos, né, onde é necessário o aperfeiçoamento, a agilidade, a celeridade, a redução de custos, e também a questão pertinente aos encargos que recaem sobre a folha de salários, né, sobre a folha de pagamento das empresas. O que também é algo muito nocivo, porque nós temos uma lógica perversa e irracional que acaba gerando um custo maior para aquelas empresas que mais contratam formalmente, né? Porque se você tributa a folha de salários, e aí nós temos uma série de contribuições sociais que incidem sobre, quanto maior for a sua folha, quanto maior o número de trabalhadores formais contratados com carteira assinada, mais a empresa é penalizada com pagamento de encargos. Então, isso é extremamente nocivo, né? Outra questão que é extremamente nociva no que tange ao Custo Brasil e desenvolvimento econômico é o IPI, né? Porque a gente verifica que nós somos o único país no mundo, posso dizer isso, que onera de forma diferenciada a maior a indústria. Então, as empresas em geral pagam os tributos previstos
na competência tributária, e a indústria, além de todos os tributos já pagos pelas demais entidades produtivas, a indústria é contemplada com um tributo a mais, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, você resolveu produzir, eu sempre brinco, né? Poxa, então o brasileiro que resolve produzir, né? Ser criativo, incrementar o desenvolvimento econômico do país, na medida em que quanto mais industrializado, mais desenvolvido é o país. Então, aquele sujeito que se aventura nessa atividade extraordinária que é a produção, ele vai ser contemplado com esse tributo a mais, além do ICMS, do COFINS, do PIS, do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, das contribuições sociais em geral, das taxas, enfim. E deveria ser o contrário, você deveria contemplar a indústria com uma tributação que incentive ainda mais o desenvolvimento industrial e tecnológico, e não uma superoneração, né? E além disso, a gente verifica a questão do custo Brasil na falta de profissionalismo da gestão pública, né? Na medida em que grande parte dos cargos técnicos são ocupados por pessoas que são nomeadas por indicação política, cargos que são por nomeação e não por concurso, e a cada nova gestão, aqueles profissionais que já se adaptaram àquela atividade são substituídos por outros que são pagos por um grande período apenas para aprenderem como realizar aquelas tarefas, e aí nós, brasileiros, contribuímos para que essas pessoas estejam aprendendo e não produzindo adequadamente, né? Então, seria necessário um maior profissionalismo na ocupação desses cargos que deveriam ser preenchidos, quando cargos técnicos, na maior parte das vezes, por concurso público e não por indicação política, como acontece muito em demasia, o que compromete a nossa democracia. Certamente. E nos aproxima de sistemas já superados, como o absolutismo político, a ditadura e monarquias, etc. Isso está me fazendo chegar aqui a uma pergunta interessante. Pelo que a gente está percebendo, o contribuinte está sendo extremamente... o Estado é perverso com o contribuinte. O industrial que vai produzir, ele paga o imposto, que talvez só existe no Brasil, o IPI, como você acabou de dizer. E o cidadão comum, que paga muito, mas de repente, a cada produto custa 40% só de imposto e ele não vê esse retorno. Como a gente viu no bloco anterior. O que está me passando na mente agora é o seguinte: será que nós deveríamos ter no Brasil um Código de Defesa do Contribuinte? Com certeza, o Código de Defesa do Contribuinte seria uma contribuição fundamental para que houvesse um aperfeiçoamento da nossa cultura jurídica tributária, né? E uma possibilidade de um equilíbrio nessa relação fisco e contribuinte, né? Porque nós temos o Código Tributário, que foi formulado em 1966, totalmente voltado para os interesses da arrecadação, né? Então nós temos toda uma estrutura de tributação voltada para os interesses do Estado. E não temos em contrapartida, com exceção do artigo 150 e seguintes da Constituição, que tratam de princípios que protegem o contribuinte dos excessos do fisco, mas com exceção dessa previsão constitucional, nós não temos uma legislação específica que proteja o contribuinte e equilibre essa relação de poder, né? E nos países desenvolvidos, culturalmente, eu faço questão de enfatizar isso, porque o nosso país já é desenvolvido economicamente, mas nós precisamos aperfeiçoar a nossa cultura política e a nossa cultura enquanto civilização, né? Então, nos países civilizados, já existe há muito tempo a defesa do contribuinte, né? Na Europa, e em outras nações da América também, né? E no Brasil, por excelência, isso é necessário. Nós temos uma série de lacunas lacunas e irracionalidades no sistema tributário, né? Que exigem uma legislação específica de proteção do contribuinte, assim como exige uma legislação que protege o consumidor, né? E nós, como contribuintes, também somos consumidores dos serviços públicos, que não estão sendo prestados
como deveriam, né? E isso não é de hoje, né? Então são décadas onde o Estado, onde a gestão pública brasileira negligenciou no trato com a educação pública, no trato com a saúde pública, e hoje a gente vive o ápice desse caos, né? E onde é preciso retomar com seriedade as políticas públicas de educação e de saúde, porque só a educação pública pode transformar culturalmente o nosso país, que é o que nos falta. Uma revolução na educação e na cultura brasileira, inclusive na cultura jurídica tributária. Porque muito dos desmandos do Estado brasileiro no que tange à tributação se dá exatamente pela ignorância do povo brasileiro em relação à tributação, né? A começar pela própria estrutura dos cursos de direito, onde nós temos um espaço muito pequeno para o estudo da tributação, né? E deveria haver um espaço maior para o direito tributário, para o direito processual tributário. Então, professora Lenice, na semana onde se comemora 23 anos do Código de Defesa do Consumidor, nós estamos aqui no programa Ponto de Vista, na frente de todos os nossos telespectadores, lançando a semente que, quem sabe, poderá brotar, o lançamento da possibilidade de termos um Código de Defesa do contribuinte. Do cidadão contribuinte. Não sai daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Que a Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Estado, você já sabia. Saiba também que ela é uma das que mais evoluíram no norte e nordeste do Brasil, consolidando-se como exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Não é à toa que o número de cooperados já ultrapassou a marca dos 3.000 associados. Conheça a Unicred Natal. Vai valer a pena. E não esqueça de acessar diariamente o nosso blog www.pontodevistarn.com.br. E voltamos à nossa entrevista com a professora Lenice Moreira de Moura, que está brilhantando o nosso programa. Professora Lenice, os direitos fundamentais dos cidadãos são respeitados no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte também? Essa é uma pergunta que toca no coração, né, do nosso caos, né? Pois tudo demonstra, né, o indicador do Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida dos brasileiros, como falei, que está na posição número 85, né, demonstra que os brasileiros não estão tendo acesso à saúde pública de qualidade, à educação pública de qualidade, à segurança pública, aos serviços mais elementares, como a manutenção das rodovias em que circulamos, a manutenção das ruas da nossa cidade, né, por exemplo, né? Então, nos serviços mais básicos, a gente observa a negligência do Estado brasileiro, né? Então, nós temos
que urgente tornar efetiva essa Carta de Direitos Fundamentais que a Constituição de 88 nos trouxe e ela é tida como um paradigma de progresso no mundo, né? Só que não sai do papel, não sai do papel. Historicamente, a gente observa até que o acesso a esses direitos fundamentais tem piorado ao longo dos anos. Professora Lenice, uma coisa, o Brasil então seria uma república com os vícios da antiga monarquia portuguesa? Nós temos com certeza presente na nossa cultura política vícios seríssimos, como por exemplo a utilização da máquina pública em benefício próprio, né? Os recursos públicos e todo o arsenal que o Estado proporciona são usados para beneficiar aqueles que estão no poder. E essa é uma questão cultural grave, porque você vê das entidades e órgãos com menor concentração de poder até nos níveis mais superiores, você observa essa prática, né? Autoridades utilizando carros oficiais em todos os poderes para levar a mulher no cabeleireiro, o cachorro no pet shop e o contribuinte pagando a manutenção daquele automóvel, pagando a gasolina, mas isso é uma questão cultural. Aí você vê o servidor lá da ponta imprimindo, utilizando a impressora e a tinta, que é o contribuinte que paga, e ele utiliza para trabalhos particulares. E quando chega nos postos mais elevados, aí é que privatiza-se os recursos públicos. Quer dizer, o recurso é utilizado apenas por alguns. Isso é próprio da monarquia, é próprio do absolutismo, e essa foi uma das grandes razões da Revolução Francesa, né? Ou seja, e outra questão, o limite de poder que o direito proporciona no Estado de Direito, né? E a sujeição dos governantes à lei. Então a gente vive hoje um momento paradigmático, quer dizer, quando os governantes praticam crimes, eles ficam impunes. E aí nós temos a discussão do mensalão, houve o julgamento, né? Houve a condenação e agora, de forma escusa, se tenta diminuir a pena desses que já foram condenados, né? Criando oportunidade de recurso, cuja oportunidade processual é altamente questionável juridicamente, né? Então, uma das grandes conquistas do Estado de Direito, que vence o absolutismo e a monarquia, é exatamente sujeitar os governantes à lei, tanto quanto qualquer cidadão comum. Então, se o governante praticou um crime contra a administração, ele tem que pagar por esse crime. Isso. E isso é república. Isso é república. O contrário disso é absolutismo, é monarquia. Professora Lenice, bem rapidinho, o que é que você acha de ativismo judicial? Em países de modernidade tardia como o Brasil, muito necessário, né? Porque o judiciário é a última instância que o cidadão pode recorrer em defesa dos seus direitos fundamentais. Quando o executivo e o legislativo não cumprem com as suas obrigações constitucionais, pelo contrário, estão lá, muitas vezes, utilizando aquele espaço para corrupção, para desvio de recursos públicos, e aí a educação não funciona, a saúde não funciona, sobra ao judiciário o dever constitucional de garantir aquele cidadão, né? E aí nós temos a intervenção do judiciário. O ativismo é isso, né? Quer dizer, decisões judiciais que intervêm em outros poderes, no poder executivo, no poder legislativo, exatamente para fazer cumprir a Carta Constitucional, né? Então isso é necessário, embora às vezes possa gerar a ditadura do judiciário, né? Então, ativismo judicial em defesa de direitos fundamentais é uma forma de emancipação social. Agora, ativismo judicial em defesa do Estado é uma distorção que deve ser combatida. Perfeito. Professora Lenice, eu por mim ainda teria muitas perguntas a fazer, mas o tempo de fato já se exauriu. O diretor está avisando que nós encerramos, mas eu não poderia encerrar o programa sem antes lhe presentear com uma cesta com castanhas de caju da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. Muito interessante para você degustar nesse final de semana e no decorrer de toda a semana, produtos locais e regionais. Com certeza você vai gostar imensamente de saborear essas coisas. Com certeza, as delícias do Nordeste. Sem dúvida. Que me fizeram abandonar o Rio Grande do Sul e estar aqui há 10 anos. Muito bem.
E nós é que lucramos com isso. Muito obrigada, Nelson. Meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.